E por fim, chegamos à última aula sobre o módulo 9, que é um assunto muito importante, por isso que eu tomei muita atenção, muito cuidado com as informações e com o conteúdo dela. E agora nós temos então um mundo após o 11 de setembro de 2001. A ideia dessa aula é abordar então sobre a política externa norte-americana, abordando então sobre as doutrinas que ocorreram durante o governo do Bush, entre 2001 e 2009, do Barack Obama, entre 2009 e 2017, e também sobre as políticas do Donald Trump, que ocorreram a partir de 2017 e vem correndo aí até 2021. O governo de George W. Bush, que foi eleito em 2000 e começando seu governo em 2001, ele foi bem diferente do seu governo antecessor, que foi do Bill Clinton. O governo de Clinton ele buscava uma aproximação americana nacional, tendo menor influência então as políticas externas que ocorriam nos Estados Unidos. Houve escândalos no governo Bill Clinton e o governo de Bush será diferente, principalmente pois terá uma demarcação muito forte com as políticas externas, como o caso, primeiro, com a competição americana com a China. Isso ocorre porque a China tinha se tornado, então, o segundo maior PIB. Não estava muito perto dos Estados Unidos, afinal, os Estados Unidos hoje tem 18 trilhões de dólares, enquanto a China tem 11 trilhões de dólares, tendo, portanto, ainda uma superioridade americana. Mas nesse momento, em 2001, começa, então, a trazer preocupações aos Estados Unidos. Conforme nós vimos na charge, do Tio Sam, sempre representado com as calças listradas, cores americanas, o chapéu, a cartola americana, perguntando à vidente se ela pode dizer sobre o futuro, o que ela pode dizer sobre o futuro. E ela acaba dizendo, bom, eu consigo, mas não consigo ler chinês, pois o futuro seria então chinês e não inglês, conforme estaria a charge. Sobre a China a gente vai falar em outro momento. E também houve, em setembro de 2001, o ataque às Torres Gêmeas. O ataque que mudará para sempre a história americana, pois terá então uma grande influência na geopolítica mundial. Para conhecer um pouco mais sobre o 11 de setembro, trouxe um vídeo que ele aborda de forma bem resumida o que ocorreu nesse 11 de setembro. O único problema do vídeo é que ele é um pouco rápido na explicação e, portanto, eu peço que, caso tenha necessidade, ir pausando o vídeo para entender. De setembro de 2001, 19 homens embarcaram em 4 voos domésticos para Boston, Washington e Newark, com o objetivo de sequestrar os aviões e usá-los como armas letais. O primeiro, um Boeing 767 da American Airlines com 92 passageiros e 5 sequestradores a bordo, se chocou contra a torre norte do World Trade Center em Nova York, exatamente às 8h46 hora local, deixando um enorme buraco. Logo depois, às 9h03, outro Boeing 767 da United Airlines com 65 passageiros e mais 5 sequestradores a bordo, chocou-se contra a torre sul, enquanto milhões viam ao vivo pela TV. Em Washington, às 9h43, um Boeing 757 da American Airlines com 64 passageiros e mais 5 sequestradores a bordo caiu no prédio do Pentágono. O impacto a 850 km por hora destruiu a fachada oeste do prédio do Ministério da Defesa. Às 10h06, a quarta aeronave, um Boeing 757 da United Airlines com 44 passageiros e 4 sequestradores, caiu em um campo perto de Shanksville, Pensilvânia. O alvo nunca ficou claro, mas a apenas 20 minutos de Washington, o que se acredita é que o avião iria em direção ao Capitólio ou até mesmo à Casa Branca. O que se sabe é que alguns passageiros que ficaram sabendo da tragédia em Nova York pelos celulares dominaram os sequestradores. As torres gêmeas caíram como um castelo de cartas, formando uma avalanche de detritos e poeira. A Torre Sul, às 10h05. A Torre Norte, às 10h28. Centenas de pessoas e muitos socorristas foram enterrados nos escombros. E Manhattan foi coberta por uma nuvem de fumaça e pó. Os ataques foram reivindicados pela Al-Qaeda na época, um grupo islâmico pouco conhecido, e custaram a vida de 2.979 pessoas nos aviões e em terra, 2.750 só em Nova York. Conforme nós vimos no vídeo, o responsável pelo ataque às Torres Gêmeas seria
o grupo afegão chamado Al-Qaeda. Um mês após o ataque às Torres Gêmeas, os Estados Unidos, ao descobrir o responsável e apontar que eles estão no Afeganistão, eles vão declarar então a chamada Guerra ao Terror, que iniciará então com a invasão no Afeganistão. Essa guerra do Afeganistão, ela está desde 2001 e continua até hoje. Não há um prazo para encerramento, infelizmente. E essa guerra do Afeganistão e com outros países, elas vão buscar combater frontalmente as ameaças à civilização, mesmo que tenha uma ação unilateral dos Estados Unidos, ou seja, uma ação sozinha dos Estados Unidos. Eles não vão esperar uma confirmação da ONU ou muito menos de outros aliados. Portanto, o que os Estados Unidos faz nessa guerra ao terror é justamente para a proteção americana. E lembrando que o caso do Afeganistão, os Estados Unidos teve uma grande participação nos anos 80, onde houve uma guerra civil entre dois grupos, Aliança do Norte contra um grupo chamado Talibã. Durante a guerra nos anos 80, os Estados Unidos apoiou o Talibã, enquanto a Aliança do Norte ela teve o apoio da União Soviética. E, justamente, a vitória do Talibã levou, então, ao fortalecimento desse grupo, que era um partido de estudantes na região, a tomarem o poder. E esse grupo Talibã foi o governo, o partido que permaneceu no Afeganistão e que apoiava o grupo da Al-Qaeda. E lembrando que um dos líderes da Al-Qaeda era o Osama Bin Laden. O Osama Bin Laden, escrevendo aqui embaixo, ele fazia parte da Al-Qaeda e ele tinha sido também parte do Talibã. E os Estados Unidos, quando apoiou o Talibã contra a União Soviética, ele acabou fortalecendo então diretamente esse grupo da Al-Qaeda, o que torna-se uma ironia do destino. E os Estados Unidos então entra no Afeganistão em busca dos líderes da Al-Qaeda e dos grupos também do Talibã, conseguindo inclusive em 2011 a morte do Osama Bin Laden. E mesmo assim, com a morte desse líder, ainda continuou, conforme nós vimos aqui, a guerra no Afeganistão, pois o objetivo dos Estados Unidos é praticamente acabar com o terrorismo, e isso ainda está longe de acontecer. Afinal, depois da guerra do Afeganistão, ou melhor, durante a guerra do Afeganistão, ocorre também a guerra no Iraque, que começa em 2003 e ela se encerra até 2011. Que também vai matar o seu líder, Saddam Hussein, mas eles vão em busca de outros motivos. Em 2002, teve o discurso do Bush, muito importante, chamado Eixo do Mal. A palavra eixo tem a ver com a aliança contra os nazifascistas, ou seja, durante a Segunda Guerra Mundial. E o termo mal tem a ver com a expressão que o Ronald Reagan utilizou para se referir à União Soviética como o Império do Mal. Portanto, Bush ele recupera muitos conceitos da Segunda Guerra Mundial e também da Guerra Fria. Essa expressão eixo do mal ela é tratada para dizer sobre grupos que apoiam ou possuem armas de destruição em massa. Elas apoiam grupos terroristas e possuem armas de destruição em massa, conforme é o próprio termo que o Bush vai utilizar, conforme nós veremos
em um vídeo logo em seguida. Em 2002, quando foi criado esse argumento, ele tem 3 países centrais utilizados como referência ao eixo do mal, que são países contrários aos Estados Unidos: o Iraque, Irã e Coreia do Norte, que podem então ou apoiar grupos terroristas ou possuem armas de destruição em massa. No caso da Coreia do Norte, eles tinham acabado de começar o programa nuclear que nós conhecemos hoje desse país asiático. Depois vão ser incluídos outros países, como Cuba, Líbia, Síria e até Venezuela também incluída. Agora nós vamos ver, portanto, qual que é esse discurso do Bush que ele fez. Infelizmente eu só consegui o vídeo em inglês, não tem uma legenda, mas não é tão difícil entender, até mesmo para o professor que não tem tantos conhecimentos em inglês. Our second goal is to prevent regimes that sponsor terror from threatening America or our friends and allies with weapons of mass destruction. Some of these regimes have been pretty quiet since September the 11th, but we know their true nature. North Korea is a regime arming with missiles and weapons of mass destruction while starving its citizens. Iran aggressively pursues these weapons and exports terror, while an unelected few repress the Iranian people's hope for freedom. Iraq continues to flaunt its hostility toward America and to support terror. The Iraqi regime has plotted to develop anthrax and nerve gas and nuclear weapons for over a decade. This is a regime that has already used poison gas to murder thousands of its own citizens, leaving the bodies of mothers huddled over their dead children. This is a regime that agreed to international inspections, then kicked out the inspectors. This is a regime that has something to hide from the civilized world. States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil, arming to threaten the peace of the world. By seeking weapons of mass destruction, these regimes pose a grave and growing danger. They could provide these arms to terrorists, giving them the means to match their hatred. They could attack our allies or attempt to blackmail the United States. In any of these cases, the price of indifference would be catastrophic. We will work closely with our coalition to deny terrorists and their state sponsors the materials, technology, and expertise to make and deliver weapons of mass destruction. We will develop and deploy effective missile defenses to protect America and our allies from sudden attack. And all nations should know America will do what is necessary to ensure our nation's security. We'll be deliberate, yet time is not on our side. I will not wait on events while dangers gather. I will not stand by as peril draws closer and closer. The United States of America will not permit the world's most dangerous regimes to threaten us with the world's most destructive weapons. Temos aqui nesse mapa a representação do eixo do mal. Em azul está representado os Estados Unidos, enquanto em vermelho, nesse lado mais lado direito, nós temos aqui a Coreia do Norte. Nesse outro, na região do Oriente Médio, nós temos o Irã. E aqui nós temos o Iraque. Esse outro país aqui, em laranja, é a Síria, que vai ser posteriormente
considerada como o eixo do mal. Aqui nós temos a Líbia. E aqui na América Central nós temos Cuba. Sobre as guerras do Afeganistão e a guerra do Iraque, nós falaremos em outro momento. Eu até acabei esquecendo de mencionar isso. A ideia aqui é fazer uma sequência mais sobre as políticas externas. E nós temos aqui o governo Barack Obama, que também teve uma dobradinha, ou seja, teve uma reeleição do governo do Obama. E ele teve, obviamente, a continuação das políticas do eixo do mal e da guerra ao terror. Embora o Barack Obama criticava muito os gastos com as guerras, que são sempre muito questionados nos Estados Unidos, o Obama não conseguiu fazer o que ele tanto queria, que era acabar com as guerras. O Congresso americano eram fortemente persuasivos em acabar fazendo com que o presidente continuasse com a guerra. Afinal, havia um medo com os Estados Unidos. Afinal, foi a primeira vez que os Estados Unidos foi atacado com grande força em seu território. E isso, evidente, chocou o mundo. Isso tornou, então, muito mais diferente o mundo. Lembrando que os aviões, após o 11 de setembro, começam a ter medidas de segurança mais rigorosas. E isso começa, então, a alterar muitas políticas mundiais de segurança de territórios. E até o próprio terrorismo ele acaba alterando a sua forma. Ele não usa mais aviões daquele mesmo formato que nós vimos. Afinal, hoje, com a segurança, torna-se muito mais difícil. E hoje, o Estado Islâmico, que seria a principal organização terrorista, ela acaba, então, realizando ataques mais simples, como facas, atentados com armas em bares e assim por diante. Até vans foram utilizadas já em ataques terroristas. Dentro dos principais pontos do Barack Obama, nós temos, então, alguns destaques importantes, como o combate à recessão e desemprego em 2008, por conta da crise econômica que ocorre nos Estados Unidos. A crise do subprime, como é chamada, que é uma crise imobiliária. Ele promove também o Obamacare, que será o seu principal mecanismo de organização de saúde básica nos Estados Unidos, um programa que não existe nos Estados Unidos, e o Obamacare foi muito importante nesse momento como uma garantia de segurança social à população mais pobre. Também teve uma participação em relação ao LGBT, com a aprovação do casamento gay, através da Constituição Americana, que é uma das constituições mais libertárias que existem. Teve aproximação com Cuba, chegando quase ao fim do embargo entre Estados Unidos e Cuba. Houve uma criação do acordo nuclear com o Irã. Nesse ano também foi criado, e não está aqui, mas ele é importante para citar também, o Acordo de Paris. Embora não foi só os Estados Unidos, mas o Obama foi uma das figuras que mais defendeu a criação desse acordo para tentar frear as mudanças climáticas. As guerras no Oriente Médio continuaram, mas ele fez um papel muito importante, inclusive acabando com a guerra no Iraque, mas ainda manteve com o Afeganistão e também teve com a guerra na Síria. Tentou legalizar os imigrantes legais, uma vez que já eram problemas muito comuns, e também teve uma questão da diminuição da renda americana. Afinal, os Estados Unidos acabou tendo seus problemas econômicos muito fortes. E o mais importante para nós, que nós falaremos aqui, é sobre a questão da lei de anti-espionagem nos Estados Unidos. Durante os seus 2 governos, acabou tendo 2 casos diferentes sobre acusações de espionagem americanas. Uma a nível nacional, que foi por conta do Edward Snowden, e o outro que foi nível externo, ou seja, nível mundial, que foi com o Julian Assange.
No caso do Snowden, que ele era um cara da CIA, que trabalhava para a empresa da Dell, ele acabou então divulgando informações sigilosas de segurança, indicando também como programas utilizados pela Dell eram formas de vigilância para espionar a população americana e também vários países da Europa e da América Latina, inclusive citado até que no caso Intra-Dilma, que estava pensando na venda da Petrobras, e havia então escutas, digamos, para saber o que os líderes pensavam. E através dos americanos eram feitas pelos servidores de empresas como o Google e até o Facebook também. E o Snowden foi extremamente criticado por ser um traíra do país, mas o Obama teve uma pressão em defendê-lo, de evitar que ele fosse então tendo sua pena maior, que seria a sua pena de execução. E ele acabou sendo então protegido por isso. Mesmo assim, ele decidiu ficar asilado na Rússia desde 2003 e atualmente na Rússia ele trabalha em algum setor que não foi informado, mas provavelmente dessa informática, e deve estar roubando informação. O Snowden então ele conseguiu uma certa perdão e muito elogio por ter conseguido então mostrar que o próprio governo americano está investigando a população. E começa então uma pressão nos Estados Unidos para tentar frear a espionagem somente nos Estados Unidos. Nada foi falado sobre espionagens que podem ocorrer a nível mundial. Portanto, são muito criticados ainda essas partes dos Estados Unidos. E lembrando que o caso do Julian Assange, que é um outro que acabou acusando a espionagem norte-americana, ele tem o risco de ser executado nos Estados Unidos. Então são duas formas diferentes de trataram. Para o americano, eles até acabaram perdoando, já para o australiano Julian Assange, seria então a pena máxima, que seria a sua execução. E por fim, nós temos aqui o governo do Donald Trump, que começou em 2017, e se não for reeleito, ele ficará até 2021. Ele teve a continuação do Eixo do Mal e a Guerra ao Terror. Lembrando que ele teve casos extremamente complicados, principalmente com a Coreia do Norte, onde ele ameaçou que se a Coreia do Norte continuasse desenvolvendo suas armas nucleares, os Estados Unidos ia atacar com fogo e fúria jamais vistos. E depois que a Coreia do Norte conseguiu desenvolver sua arma nuclear, ele mudou o tom e até convidou a Coreia do Norte a conversar. E também teve o caso mais recente, que é a briga com o Irã, e além com a briga com a Rússia, né? Isso são poucos exemplos, mas o Irã, justamente aquele plano que teve de contenção com o Obama de evitar um programa nuclear, ele foi cancelado. Um outro problema com a Rússia foi de um acordo que o Reagan e o Gorbachev fizeram quase no término da Guerra Fria, que era um acordo nuclear também, ele foi cancelado também. Ou seja, reparem que com o Trump ele acaba muitas vezes com suas... não medir o que fala, ele acaba então levando a vários problemas americanos. E no caso do Irã, reacendeu muitas acusações de que o governo iraniano está criando armas de destruição em massa. E lembrando que os Estados Unidos também acusou o Iraque de realizar o mesmo, de ter armas de destruição em massa, e até hoje, mesmo com o término da guerra, nunca acharam nenhuma arma de destruição em massa no Iraque. E até agora no Irã também não foi encontrado nada. Então isso é bem complexo, esses problemas envolvendo os Estados Unidos. É importante também esclarecer sobre a chamada doutrina Trump, ou seja, como é que pensa o Trump. Ele tem duas políticas centrais. O American First, que é o slogan que ele utilizava, ou seja, América em primeiro lugar, e o Make America Great Again, que esse slogan era do Reagan, que tinha o Faça América Excelente.
que era uma forma então de tentar recuperar um crescimento econômico americano. Ambas políticas, elas são praticamente baseadas na mesma ideia. O American First, ele é fortemente protecionista, ou seja, ela quer uma proteção nacional. E também dá uma ideia de isolamento do país, como ideia de que ia se abster de questões políticas e econômicas externas, o que isso a gente não percebe, afinal, o Trump ele tem muitas críticas à Venezuela, muitas críticas à Coreia do Norte, críticas ao Irã, críticas à Rússia e assim por diante. Mas quando os Estados Unidos anuncia a saída do Acordo de Paris, isso é um fato que vai mostrar muito bem a política de isolamento americano. É de como não tivesse preocupado com o restante do mundo. Mas ainda, reparem que ele ainda continua com a questão da política do eixo do mal e da guerra ao terror. E o Make America Great Again, que é uma forma de retomar o crescimento econômico americano, buscando o potencial norte-americano. Lembrando que, com a crise de 2008, os Estados Unidos sofreu muitos problemas, inclusive tendo a questão do desemprego muito alto e tendo, portanto, que se renovar. E uma das propostas do Donald Trump era justamente no aumento dessas políticas protecionistas. No caso, além de recuperar o crescimento econômico norte-americano a todo custo, ele tinha também a ideia de ser contrário a acordos comerciais internacionais, como no NAFTA, que ele criticou tanto que até criou um outro acordo, e também o TPP, que tinha sido criado pelo Obama, tinha sido formulado pelo Obama, que era um acordo transpacífico. Esses dois acordos para os Estados Unidos, ou melhor, para o Trump, era visto como injustos, pois isso fazia com que as indústrias americanas acabassem saindo do país e indo para outras regiões, como por exemplo a China. Então essa saída dessas indústrias é muito preocupante para o Donald Trump, pois isso quer levar também emprego para esses países asiáticos. E lembrando que a China ela tem as chamadas vantagens locacionais, ou vantagens comparativas, que acabam então barateando a produção e fazendo com que as empresas que prefiram mexer a sua planta dos Estados Unidos para a China consigam lucrar muito mais. Outra coisa muito importante também citar é que o Trump ele falou sobre o polêmico aumento do muro com o México, inclusive dizendo que quem pagaria pelo muro México seria o próprio México, que isso não foi aceito pelo país mexicano e só trouxe então mais controvérsias com o presidente americano. E ele tem as chamadas críticas à China, que é uma continuação então das políticas do Bush, tendo, portanto, a chamada guerra comercial como ápice dessas críticas, mas lembrando que ele já criticava há muito tempo o governo chinês, principalmente pois ele concentra boa parte da sua produção. Inclusive, o Trump chegou a dizer em vários momentos que se você quer comprar produtos americanos, contrate americanos, fazendo uma crítica então à produção do iPhone, que justamente ele é o bem maior dos Estados Unidos e ele é produzido pela Foxconn. Que é uma empresa chinesa e faz boa parte dos smartphones do mundo. E se o Trump realmente alterasse as políticas da produção do iPhone para a Foxconn, ele ainda vai encarecer o produto do iPhone. Mas a ideia é que recuperando a produção do iPhone para os Estados Unidos, o país americano consiga então aumentar a sua questão de empregos e evitar então esse problema maior que existe, que é uma consequência da globalização.
E sobre a guerra comercial nós falaremos nos próximos slides. Conforme nós vemos nessa imagem, nós temos aqui então a definição do que é essa guerra comercial, que é uma guerra de tarifas. Um país aumenta tarifas e o outro responde também aumentando. Essas medidas são protecionistas, ou seja, de proteger o mercado interno do país que acabou realizando. Isso começou então por conta do anúncio americano de um aumento de tarifas de importações de diversos setores, que primeiro vai ser sobre o aço, e também sobre o alumínio. Isso acabou então tendo consequências, inclusive para vários países, mas no caso ele era diretamente pensado em prejudicar a China. Afinal, o principal mercado que levava aço para os Estados Unidos era o mercado chinês. Mas também a União Europeia tinha muita influência e o Brasil também. Dessa forma, então, as medidas do Trump não são direcionadas apenas para a China, mas sim também para outros países. E o governo chinês, ele acabou então respondendo na mesma medida. Ele acabou então aumentando impostos, taxas contra produtos americanos. E isso então gerou um contragolpe americano, aumentando também impostos. E assim por diante. Então, a guerra comercial é, de forma bem sintética, o aumento de tarifas de um país e de outro, para tentar ver então quem acaba lucrando mais com isso. Vamos ver também mais informações sobre a guerra comercial no outro slide. Por enquanto, só vamos ver esse gráfico bem interessante mostrando sobre o comércio dos Estados Unidos com a China. Reparem que o comércio dos Estados Unidos com a China ele teve um aumento de importações dos Estados Unidos com os produtos chineses. Reparem nessa cor azul, como ele só vem aumentando, principalmente nos anos 90, chegando aqui, mais ou menos em 2018, mais ou menos, tendo um déficit comercial de 419 bilhões de dólares. Ou seja, isso era o que os Estados Unidos pagava por conta das importações chinesas, ou seja, o que ele comprava da China. Enquanto, olha o que os Estados Unidos exporta para a China. O que os Estados Unidos vende para a China sempre foi muito baixo. E isso, é evidente, então, mostra como os Estados Unidos aumentou esse déficit comercial. E a guerra comercial ela é justificada para tentar diminuir esse déficit comercial. Outra informação importante mostra que em 2001, quando começa o governo do Bush, é quando a China entra na Organização Mundial do Comércio, podendo então participar de forma mais incisiva no comércio mundial. E o crescimento chinês, então, nos anos 2000, começa então de um grande avanço econômico. E por isso que houve esse crescimento econômico chinês, que cada vez mais vem então aumentando esse déficit comercial e trazendo uma preocupação americana sobre a dependência americana com o mercado chinês. Aqui nós temos um mapa mostrando então sobre as guerras comerciais que o Trump fez ao chegar ao poder. Então isso não é uma novidade. O Trump ele é protecionista, ele tenta proteger o mercado americano, que do ponto de vista não é errado. O problema, lembrando que essas medidas protecionistas são contrárias às medidas neoliberais e da globalização econômica, que defendem a liberdade econômica e, logicamente, evitam as medidas protecionistas. E desde Canadá, Turquia, México, Índia, Austrália e outros países também fizeram medidas protecionistas. E aqui em relação à guerra comercial entre Estados Unidos e China, aqui temos produtos importados dos Estados Unidos e da China que enfrentam o aumento da tarifa que a China acabou também realizando. Então a China, como resposta, não ficou quieta com os aumentos sucessivos de impostos, também fez o mesmo, que causou então uma disputa para ver quem ia conseguir complicar o outro país.
E aqui nós temos então importantes produtos, como equipamentos de telecomunicações, placas de circuito de computador, móveis de metal, peças de computador e assim por diante. E aqui estão os valores, para você ter uma ideia de uma forma geral. O que quer dizer que essa guerra comercial não foi boa para os Estados Unidos nem para a China, pois isso acabou então muitas vezes levando, né, um aumento dos preços e, evidente, o mundo inteiro também perde com isso. Afinal, isso vai ter consequências nas balanças comerciais dos demais países, com o aumento, né, de taxação de impostos desses dois países. O Trump, então, ele é conhecido como críticas à globalização de forma geral. E nesse vídeo nós temos aqui alguns elementos que ele critica, como nós vimos, desde a ONU, China, a paz. Portanto, sempre que ver sobre o Trump, é importante lembrar que ele faz críticas à globalização e entre todas as suas características, como os acordos comerciais, os acordos com o meio ambiente, pois eles acabam muitas vezes influenciando sobre a questão de poluição, aquecimento global. E essas medidas para o Trump, que quer o Make America Great Again e o America First, elas são limitantes ao crescimento econômico americano. E entre outras organizações, países e também pessoas, ele acaba fazendo críticas. Lembrando que o Trump também tem muitas críticas à migração, principalmente a migração ilegal, que é um ponto muito complicado, mas também a questão de refugiados. E por fim, chegamos agora nos exercícios relacionados ao tema dessa aula. Nossa primeira questão é da Unesp 2014, em que ela traz um pequeno texto que dá para lermos de forma integral. Denunciada por grandes meios de comunicação durante o ano 2013, a espionagem internacional praticada pelos Estados Unidos foi justificada por seu governo como necessária em razão de sua atual doutrina de segurança nacional. O comando da questão, ele pede, tal doutrina de segurança é conhecida como... E ele traz então 5 alternativas sobre possíveis doutrinas de segurança. Temos aqui a primeira, América para os americanos, que muitos alunos podem lembrar da doutrina Monroe, mas ela não é a doutrina atual. A B traz sobre a Aliança para o Progresso, que também não é. Fala do combate ao comunismo, lembrar que essa é a doutrina de Truman, que é dos anos 50, que também não é atual, afinal o comunismo ou socialismo real, ele caiu com o término da Guerra Fria. A D traz sobre a guerra ao terror, que é atualmente a doutrina correta. E a E traz a paz ocidental, que não tem relação com a doutrina atual dos Estados Unidos. A segunda questão é do Enem 2017, que ela traz assim: a Primeira Guerra do Golfo, genuinamente apoiada pelas Nações Unidas e pela comunidade internacional, assim como a reação imediata ao 11 de setembro, demonstrava a força de posição dos Estados Unidos na era pós-soviética. No comando da questão, ele quer um aspecto que explica a força dos Estados Unidos relacionada com o texto. Então, como que os Estados Unidos conseguiu o apoio da participação das Nações Unidas e da comunidade internacional na Primeira Guerra do Golfo nos anos 90? E como que ela conseguiu também um apoio com a reação imediata dos Estados Unidos com o 11 de setembro? O que explica essa força dos Estados Unidos? Na A, ele diz o poder de suas bases militares espalhadas ao redor do mundo.
Bom, como aqui ele está relacionado a bases militares, e talvez o vestibular não se lembre, mas os Estados Unidos ele acaba então espalhando essas bases militares ao redor do mundo, tendo bases inclusive no Japão, bases em outras regiões da América Latina, por exemplo, e países que ele tem aliança no Oriente Médio. A B ele diz em alinhamento geopolítico da Rússia em relação aos Estados Unidos. A B nós sabemos que nunca aconteceu, pois eles ainda são inimigos mortais. A C fala sobre política de expansionismo territorial exercida sobre Cuba, dizendo praticamente de que Estados Unidos então anexou o território cubano. Isso também não aconteceu, lembrando que os dois países ainda são brigados até hoje. O D fala de uma aliança estratégica com países produtores de petróleo, como o Kuwait e o Irã. Lembrando que o Kuwait é o que está relacionado a essa primeira guerra do Golfo. Mas não tem aliança estratégica entre Estados Unidos e Irã, pois são países que são inimigos. Lembrando que o Irã faz parte do grupo do Eixo do Mal. Já o Kuwait é um grande país realmente produtor de petróleo, que é do Golfo Pérsico. Mas o Irã não é um dos maiores produtores, né, como ele é colocado, mas é um produtor até que respeitável na região. E aí ele fala da incorporação da China à Organização do Tratado Atlântico Norte. Bom, a China não foi incorporada à OTAN. Lembrando que a Rússia até foi incorporada como um membro, mas sem poder do veto e sem poder votar. Tendo aqui, portanto, nessa questão do Enem 2017, por eliminação, achamos que a resposta correta é a alternativa A, pois está relacionado às bases militares americanas. E por fim, nós temos aqui uma questão da FUVEST 2020, da segunda fase, que traz um texto sobre a guerra comercial entre Estados Unidos e China. Aqui fala: China contra-ataca tarifas americanas como uma das armas que mais irritam Trump. O Banco Central da China, no dia 5 de agosto de 2019, permitiu que o yuan, a moeda oficial do país, ultrapassasse pela primeira vez uma barreira de 11 anos na relação com o dólar americano. A cotação do yuan ficou acima de 7:1, num claro contra-ataque de Pequim às novas tarifas anunciadas pelo presidente Trump sobre 300 bilhões de dólares em produtos chineses. O mercado teme que a medida provoque ainda mais a ira do presidente Trump, que acusa Pequim de desvalorizar artificialmente sua moeda para impulsionar as exportações. Devido ao unilaterismo, ou seja, só uma pessoa participando, né, um país, um grupo, ao alguma coisa comercial e as tarifas impostas à China. O yuan se depreciou em relação ao dólar americano, quebrando a barreira do 7:1, diz nota do Banco Central Chinês. E aí ele coloca um gráfico que nós vimos na aula, relacionado ao déficit comercial chinês com os Estados Unidos, e tem aqui 3 perguntas. Na A, ele fala: a palavra omitida no texto, que é esse número 1, é um conceito que caracteriza a posição dos Estados Unidos ao tarifar os produtos chineses. Qual é esse conceito? Responda na folha de resposta. Na B fala: utilizando elementos do gráfico, caracterize a relação comercial entre os Estados Unidos e a China. E na C, ele pede para explicar como a desvalorização cambial do yuan influencia a balança comercial entre esses países. A palavra que foi omitida no texto é protecionismo. Afinal, é relacionado então a medidas econômicas para tentativa de aumentar as exportações e reduzir as importações dos países. Ou seja, é uma série de ações que favorecem atividades econômicas internas. É uma proteção ao mercado interno, dificultando ao máximo, então, a entrada e importação de produtos estrangeiros, reduzindo, então, a concorrência dos produtos nacionais com os estrangeiros. Lembrando, então, como sempre falamos do Trump, relacionamos a políticas protecionistas. E lembrando que a guerra comercial é uma guerra também protecionista. E na B, que é relacionado sobre o gráfico
ele quer que se traga elementos do gráfico sobre a relação entre Estados Unidos e China, era importante então observar sobre o déficit comercial que existe entre os países, afirmando então que os Estados Unidos acaba tendo uma dependência do mercado chinês, tendo muito mais importação então de produtos chineses. Destacando então que essa medida chinesa teve crescente exportação do país asiático e esse déficit comercial superou 300 bilhões ao ano, que tem grandes impactos para a balança comercial estadunidense. E na C, que é sobre a explicação da desvalorização da moeda chinesa e como ela influencia a balança comercial entre os países, quando ocorre o processo de desvalorização de uma moeda, ou seja, ela perde valor em relação à outra, no caso, a moeda chinesa, ela ficou mais barata, ou seja, $1 compra muito mais uma moeda de yuan, e isso faz com que isso aumente, digamos, os interesses americanos com a China, pois fica mais barato investir na China. Se, por exemplo, no Brasil, o dólar e o real estão praticamente iguais, isso não é atrativo para os americanos. Quando nós desvalorizamos nossa moeda, por exemplo, quando o real chega a R$5 em relação ao dólar, nós temos então um olhar, para os americanos, para os investidores, que no Brasil está mais barato. O ruim é para nós, que teremos então que pagar mais caro para ir para o país ou comprar coisas americanas. Então isso para nós é ruim, mas para os americanos essa desvalorização é um fator, digamos, positivo para os investimentos americanos. Só não é positivo para o Trump, que quer evitar essas relações de dependências com a China. Por isso, então, que a desvalorização cambial é um dos fatores econômicos que mais contribuem para a redução dos valores finais dos produtos fabricados na China. Fica mais lucrativo para as empresas americanas que estão na China. Dessa forma, as vantagens locacionais, vantagens comparativas, é um fator positivo para a China que atrai investimentos. E aí afirma aqui que, ao mesmo tempo, os Estados Unidos, os produtores norte-americanos, produzis uma economia cuja moeda vale aproximadamente 7 vezes mais que o yuan, tornam-se excessivamente mais caros dentro da economia desse país asiático. Assim, os produtos chineses são altamente consumidos no mercado norte-americano, não ocorrendo o mesmo em relação aos produtos made in USA dentro do mercado chinês. Ou seja, destacando que aí em relação à China fica difícil comprar produtos americanos. Portanto, aquilo que o Trump estava fazendo em relação às medidas protecionistas, elas acabaram saindo um tiro no pé, pois agora então a China vai evitar comprar produtos americanos, pois eles estão mais caros, afinal a moeda foi desvalorizada, mas em contrapartida os americanos vão ter que comprar bastante produtos chineses por serem mais baratos. Enfim, esses foram os exercícios que finalizam a aula. Esse tema é muito importante, ele é muito atual e vale muito a pena então tomar muito cuidado com as informações e os conteúdos presentes nessa aula. E na nossa próxima aula nós teremos um assunto relacionado à indústria brasileira. Nessas aulas nós teremos então um estudo específico sobre cada momento em que houve um desenvolvimento industrial do Brasil, sendo que nessa primeira aula será então do momento inicial até a crise de 1929, e depois nós vamos acompanhando os demais momentos sobre o desenvolvimento industrial brasileiro, chegando até a atualidade dos governos, como o governo do Lula, governo Dilma e Temer.